Nas bênçãos do amor de Jesus, mais uma vez nos é oferecida a oportunidade de estudarmos juntos, e enquanto aqui estivermos, que o melhor que cada um de nós já traz, já retém em si, possa ser oferecido em nome de Jesus aos amigos espirituais, para que usem essa nossa boa vontade para consolar tantos corações que, em humanidade, possam estar passando por momentos de aflição, de dor, de incertezas. Balsamiza, o Jesus, sirva-se de nós, que assim seja. O nosso tema hoje é muito interessante. Por quê? Num primeiro momento, até que o título não é muito chamativo, né? Mas ele vai mostrar exatamente a importância das fases que cada um de nós encarnado passa em uma existência. E, aliás, aqui eu faço um parênteses, porque eu não vou entrar especificamente em cada fase, mas os estudos posteriores das próximas quartas-feiras será em torno da infância, que vai terminar com a obsessão da infância. Então é importante, depois nós vamos entrar na adolescência, na maturidade, na velhice. Então é interessante porque faz parte da realidade de cada um de nós como espírito imortal, né? Então, o objetivo desse estudo, nesse nosso tema de hoje, é que nós entendamos cada fase da nossa vida física como sendo imprescindível para o espírito, porque cada uma delas vai fornecer elementos que o fortalecem para o prosseguimento das posteriores e das finalidades reencarnatórias. E, principalmente, destaca a necessidade de viver cada instante intensamente sob essa consciência de que somos imortais. Então, aí o que nós vamos ver? Nós vamos exatamente perceber que uma vida, uma existência, passa por essas fases muito diferentes de uns para com os outros, porém, todas essas fases formam uma unidade. São fases, elas não são como momentos estanques, não, é uma unidade em que cada faixa está assim intensamente viva com as outras. Se eu tenho, por exemplo, 80 anos, eu posso me reconhecer como continuação da menina ou do garoto que eu fui aos 8 anos. Se eu sou uma adolescente de 17, eu possuo um material que florescerá no futuro, cuidados que vão se refletir e vão permanecer quando eu tiver 70 anos. Então, seja qual for a faixa etária na qual eu esteja, ela contém heranças. Elas não se perdem, elas contêm heranças das idades anteriores. E também sementes que germinarão no futuro. Então, o livre-arbítrio pode sim eliminar, por assim dizer, pela força da compreensão que vai surgindo e tudo mais, as sementes negativas herdadas desse passado, enquanto hoje eu tenho oportunidades de fazer germinar sementes novas, positivas. Então, na verdade, todas as fases vividas estão presentes em cada momento da vida. E por isso que a nossa existência se torna, assim,
um mistério fascinante, porque nós trazemos uma história vivida intimamente e que só cada um de nós sabe experienciar, reviver as emoções que estão ali intrínsecas. Então, a vida pessoal é como se fosse assim um barquinho que durante 70, 50, 100 anos ela navega pelas ondas, por assim dizer, da vida, e embora esse barquinho pessoal seja passageiro, ele também se prepara para adentrar numa vida em outra dimensão para exatamente novas navegações. Então, sob esse aspecto, de um modo geral, e esse daqui é assim real, o ser passa por 4 fases na vida: infância, adolescência, idade adulta e velhice. Então, essas fases acontecem dentro do ciclo da existência, e seja qual for a fase da vida em que se esteja, infância, adolescência, idade adulta ou velhice, tem 2 experiências que são contínuas, permanentes em cada uma delas, que é o nascimento e a morte. Esses são 2 fatos impossíveis de serem tirados, o nascimento e a morte. Então, dentro dessa fase nascimento e morte, cada uma das fases ocorre dentro de idades especiais, por assim dizer, né? Embora não seja para todos identicamente marcadas, e é natural, então, que os seres nessas fases passem por diversas mudanças, por diversas etapas, né? Então, do nascimento à velhice, a vida física, a vida de cada um de nós, tem assim ou traz lições importantes, ensinam coisas muito importantes. E aprender a assimilar com sabedoria nos ajuda a compor os dias que virão para frente de uma forma assim mais harmoniosa, porque na realidade, como somos imortais, quem se dispõe a aproveitar o passado com as suas experiências para viver melhor hoje é uma pessoa que está vivendo, digamos assim, com sabedoria, dentro dessa certeza de que não, as fases não são estanques, mas são intrínsecas em cada um de nós. Então, assim, não tem como se perguntar qual é a idade mais importante da vida. A mais importante para cada um de nós é o agora. O momento decisivo é este instante, porque é o dia mais pleno, é o dia que nós dispomos de maior luz. Então, esse instante presente contém todos os resultados, todos os aspectos daquilo que eu já vivi, desse passado, e é semente pelo aprendizado que ele deixa para novas semeaduras do futuro. Então, embora os fatos passados, por assim dizer, não possam ser alterados, o modo como eu os aprecie hoje é totalmente diferente. Um espírito otimista mostrará um passado feliz hoje, com a forma que ele tem de compreender, de trabalhá-lo de forma diferente do que quando ele foi vivenciado. E exatamente os rancores, as mágoas, os ódios do passado, agora, com sabedoria, ele
olha para eles e vê quantas lições foram deixadas, principalmente quando se avalia que aqueles momentos foram assim mais produtivos do que os momentos agradáveis e felizes. Vejam bem, vejam bem. Então, desse modo, o fluir das idades no tempo, a cada instante traz lições novas, nas quais enxergamos o significado novo que cada um deles traz, embora os acontecimentos já sejam distantes no tempo. Assim, cada idade avaliada hoje, seja qual for o tempo cronológico em que se passou. É natural que o espírito, nessa sua busca espiritual, ele veja que ele pode transformar a sua existência numa obra de arte que a todo instante ele pode ir lá com o seu pincel e oferecer uma nova cor, uma nova nuance. Portanto, realizar desde o início até o final, aprimorar, por assim dizer, a fase, a idade que pode ser melhorada a cada instante. Então, as diversas fases, as diferentes fases da vida de cada um de nós, cada uma delas traz as lições que lhe são próprias, embora seja ela um processo único. Não existe essas fases, lembremos-nos, é um processo ininterrupto. Quando pequeninos, por assim dizer, nós pensamos ou nós achamos, por assim dizer, quando crianças, as nossas tendências ali estão começando a se consolidar. E nós temos necessidade de muita proteção, de estabilidade, de estímulos positivos, que vão já começar a despertar no espírito o autoconhecimento, a percepção do bem, que é importante. Essa criança que fomos, ela vai estar presente no mundo psicológico de hoje. O período, então, adentra na adolescência, em que a grande transição emocional, nós sabemos isso tanto no físico como no emocional, porque está se direcionando para a vida adulta. Então, a alma imortal, que na criança era estuante, já no jovem não fala com tanta facilidade. Porque agora ele está num mar agitado, preocupado com seus deveres, com as suas emoções, com seus empregos, com seu desemprego. Você vai casar, se vai ter filhos, se não vai, com as aventuras emocionais, com as ideias revolucionárias, com o ideal de viajar pelo mundo, projetos para o futuro, que nem sempre há acerto. Ainda assim, mesmo que haja equívocos, há uma experiência muito grande que prepara e aí chegam os deveres do adulto, que é dar estabilidade emocional, aos estímulos positivos, mesmo em meio a situações tempestuosas. Então, conforme os anos vão passando, as distrações vão sendo eliminadas naturalmente. O espírito vai perdendo o gosto pelas aventuras, e os obstáculos e as crises materiais da idade adulta que aparecem num tempo variável, por assim dizer, o indivíduo então começa também a perceber os limites do seu corpo e sente os primeiros efeitos do envelhecimento físico. Isso não quer dizer que a vida dele está acabando, não. Ele tem e terá muitos anos ainda de vida ativa. Mas ele começa a identificar com mais clareza o que pode e o que não pode realizar.
o que lhe traz uma satisfação muito grande e aquilo que já não mais lhe é tão chamativo. E ele é muito mais realista e tem uma capacidade de concentração que nas fases anteriores não se faziam ou ele não se apercebia. E aí ele começa a perceber a necessidade de procurar novos talentos, novas habilidades que, de certa forma, o compensarão pelo decréscimo da habilidade física. As emoções negativas são deixadas de lado, porque ele não tem mais o sentido de experimentar as surpresas da vida. Ele tem saúde, ele pode a cada dia recomeçar num tempo que não tem mais como perdê-lo. Então, quem entende a vida nesse contínuo de surpresas traz tranquilidade, que propicia a alma apresentar o melhor que cada dia traga em seu bojo. Ele ama profundamente aquilo que tem, aquilo que está, aquilo que faz. Dá menos atenção às formalidades, e ele vai direto ao que interessa. Os estudiosos dizem que quando se chega a essa idade com esse espírito, é quase que comparado a uma segunda juventude. Porque o bom ânimo leva a que retome assuntos não resolvidos, agora com paz, com compreensão. Há uma volta à simplicidade, digamos assim, em que esses anos podem se tornar dourados e é porque ele agora se permite olhar a vida, os dias, os fatos pela experiência adquirida, que dá descanso e equilíbrio. Então, é comum dizer que nessa fase há uma ampliação de horizontes, há uma compreensão agora de verdades eternas, na qual o ser se vê livre de amarras. Ele não tem mais aquele compromisso que no passado lhe era altamente, até chegava a afogá-lo. Compromissos com filhos, com formaturas, enfim, com um mundo de situações que agora ele se vê livre dessas amarras e que lhe diz: viva a vida intensamente. E aos 100 anos, quando largar o corpo velho, após um longo período entre as duas vidas, ele verá a existência abençoada com o ciclo de um novo renascimento, começando outra vez a epopeia maravilhosa do existir. Então, o trabalho todo, nada foi perdido. Porque nesse recomeço, vejam que interessante, vai fazer com que surja uma edição nova, uma edição mais elegante, aperfeiçoada desse espírito, corrigido pelo alto, por assim dizer, pela autoanálise feita no decorrer dos tempos de cada um de nós em relação a nós mesmos. Então, ter essa concepção realista da vida, vendo nela toda um início, um meio e um fim, que permite que cada uma delas atue de uma forma assim maravilhosa, cheia de riquezas, pedindo que seja vivida com mais sabedoria. E nesse pensar, então, encerrando nossos raciocínios, fica mais fácil transformar a vida em uma pequena obra de arte,
quando sabemos que na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma e cada final corresponderá sempre, sempre, sempre a um novo começo. Que Jesus nos abençoe.